semana nós lemos a Parashá Nassó. A Parashá traz um assunto muito interessante que é o Nazir. O Nazir é uma pessoa que ele quer por algum tempo se desconectar do mundo material para se conectar com a espiritualidade. Então ele recebe sobre si um voto voluntário que dura no mínimo por 30 dias e ele tem que se abster de vinho ou qualquer outro derivado de uva. Ele tem que deixar de cortar o cabelo e ele não pode se impurificar com os mortos. Então esse Nazir, ele está fazendo isso de uma maneira para, pelo menos durante esse tempo, ele vai conseguir se desconectar um pouco do material e com isso ele vai subir espiritualmente para depois poder voltar num nível mais alto a poder usar o mundo material com mais controle. O Nazir mais famoso da história do povo judeu, ele aparece na leitura da Haftará dessa semana, que é o Shimshon, o famoso Sansão, que foi um dos grandes juízes da história do povo judeu e que salvou o povo judeu da mão dos Plishtim, os filisteus, que causavam muito sofrimento e muitas dificuldades para o povo judeu. Então, a mãe do Shimshon, ela ainda não tinha filhos e ela recebeu a visita de um anjo. O anjo avisou para ela que ela tem um filho que ia ser uma pessoa muito sagrada, muito elevada e que ia salvar o povo judeu das mãos dos Plishtim. Então que ela deveria também, desde que o Shimshon estava no ventre dela, ela também deveria se abster de beber qualquer bebida que fosse feita de uva, vinho, qualquer outro derivado. Por quê? Porque o Shimshon ele ia ser Nazir desde a barriga da mãe dele, desde o ventre, ele já era um Nazir. Então ela contou isso para o marido dela, chamado Manoach, também era um grande tzadik, e o Manoach, ele rezou para o anjo voltar de novo, para falar de novo o que ele tinha vindo falar. A grande pergunta é, o Manoach não confiou na esposa? O anjo deixou bem claro o que vai acontecer, a esposa explicou exatamente com todos os detalhes, por que ele rezou para esse anjo vir? Então a resposta é, óbvio que ele acreditou na esposa dele, ele confiava muito na esposa que era uma grande tzadiká, uma mulher muito justa, mas ele não sabia como que eu vou fazer para cuidar de um futuro salvador do povo judeu, alguém nesse nível de santidade. Então ele pediu para o anjo voltar de novo, e realmente o anjo voltou de novo, mas aparentemente ele falou exatamente as mesmas coisas que ele tinha falado para a esposa dele. Então, para que o anjo voltou se ele não acrescentou nada? Fala o Rav Bergman que, na verdade, ele sim acrescentou. Ele tinha falado, quando ele falou com a esposa, que ela não poderia tomar nenhum derivado de uva, né? Nenhum suco, nenhum vinho. Agora, o anjo está falando que o Manoach também não pode tomar. Então ele está acrescentando que o Manoach também está na proibição de tomar qualquer derivado de uva até o nascimento do Shimshon. Então a grande pergunta é, dá para entender por que a mãe não pode beber derivados de uva? Por quê? Porque a própria Torá fala para a gente que o bebê ele é nutrido por tudo que a mãe consome. Então se ele é um Nazir desde o ventre da mãe, então a mãe também não pode consumir o vinho, porque senão indiretamente ele também está consumindo esse vinho. Mas qual é a ideia que o anjo acrescentou? Que o pai também, o Manoach, ele também não pode tomar vinho. Então, explica o Rav Berman, incrível, que daqui a gente aprende que a única maneira que a gente tem de educar alguém é através do exemplo. Então, o exemplo, como diz o ditado, vale mais do que 1000 palavras. Então, Manoach veio perguntar para o anjo como que eu consigo educar uma criança nesse nível de kedushá, que vai conseguir se abster de qualquer derivado de uva, né, do vinho, e que vai conseguir não se impurificar, e que vai conseguir não cortar o cabelo. Como que eu faço isso? O anjo respondeu para ele com exemplo. Através do teu exemplo, dos teus atos, você também conseguindo se abster de não tomar vinho, automaticamente você está educando o teu filho a ser um grande salvador do povo judeu. Então aqui fica um ensinamento incrível da Torá. Se você quer ensinar alguém, mais do que ensinar com palavras, ensina com exemplo.
Às vezes o pai vira para o filho e fala, filho, é importante estudar a Torá, é importante ir no Beit HaKnesset, mas o que o filho vê? Que o pai não chega na hora no Beit HaKnesset, que o pai quando está em casa, que podia abrir um livro de Torá, vai abrir o computador para mexer no Facebook. Então não adianta ficar falando para o filho que é importante o Beit HaKnesset, é importante a Torá, se você não dá o exemplo para o teu filho do quanto essas duas coisas são importantes de verdade. Então conta uma história de uma mãe que ela levou o filho para conversar com o rabino, ela estava muito preocupada, o filho comia muito chocolate e ela estava preocupada com o filho, então ela falou para o rabino, rabino, convence meu filho que ele tem que parar de comer tanto chocolate, ele precisa comer de vez em quando, um pouquinho aqui, um pouquinho lá, mas ele não pode, ele come todo dia, então ele não pode mais comer. O rabino falou, volta com o teu filho daqui a 2 semanas. Mãe não entendeu, mas tá bom. Depois de 2 semanas ela volta e fala, tá aqui, rabino meu filho, deixou eles conversando, ficou do lado de fora, 15 minutos depois ela entrou e pronto, Mina Shamayim, o filho parou de comer tanto chocolate. A mãe ligou para agradecer o rabino, mas ela não aguentou a curiosidade e falou, rabino, desculpa te perguntar, mas eu vim há 2 semanas atrás. Por que você já não conversou com ele naquele momento? Por que você pediu para eu trazer ele agora? O rabino respondeu para ela, eu também gosto muito de chocolate. Então como que eu vou convencer teu filho a parar de comer chocolate se eu também gosto muito de comer chocolate? Então eu peguei 2 semanas, eu me abstive de comer chocolate, eu aguentei, eu trabalhei meu autocontrole, agora sim eu posso falar com o teu filho, mas agora eu consigo passar para ele espiritualmente essa força do autocontrole, é por isso que funcionou. Assim vale para tudo na vida, a gente tem que querer ajudar outras pessoas a crescer em Torá, crescer em mitzvot, mas a melhor maneira não é através de aulas, não é através de sermões, de broncas, a melhor maneira é através do nosso exemplo. Se a gente fizer da maneira correta, então a gente vai estar automaticamente ensinando as pessoas a também fazer as coisas da maneira correta. Shabbat Shalom.